Shalom! Vamos continuar o nosso estudo Gente como a Gente e vamos olhar para o livro de Atos e ver alguns acontecimentos marcantes nesse livro. Atos, ele é um livro histórico com conteúdo também de ensino, doutrinário, porque nos ensina sobre como Deus agiu, como o Espírito Santo conduziu a igreja nos seus primeiros anos. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que ali a igreja está num processo de descoberta e crescimento. Descoberta da sua potencialidade, do propósito de Deus, do plano eterno de Deus. E descobrimos também ali, através da igreja, o agir do Espírito Santo. Como o Espírito Santo agiu e como ele age na vida dos seus servos para que o seu propósito eterno possa ser cumprido. Então, olharmos para o livro de Atos, sabemos que ele é um livro histórico. Ele foi escrito para narrar a história do crescimento da igreja nos seus primeiros anos. Mas ele também contém ensinos, contém revelação, contém princípios espirituais. Portanto, é um livro também que nos faz aprender e discernir esse agir de Deus para a nossa vida nos dias de hoje. Quando a gente vai olhar, então, nesse processo de crescimento, o andamento da igreja, a maneira como a igreja cresceu, nós vemos que o estilo de vida da igreja e os sinais que o Espírito Santo fazia para autenticar a mensagem que era pregada, era algo que impactava. E isso atraía muitas pessoas. Os capítulos 4, capítulo 5, nós vemos uma igreja cheia de unidade, de vida em comum, em que eles buscavam a Deus, mas também estavam atentos às necessidades uns dos outros. Então ninguém tinha algo que era somente seu. Se alguém tivesse necessidade, estava pronto a repartir, a dar daquilo que tinha para aquele que tinha menos ou não tinha. Então, dessa forma, era uma igreja que vivia comunidade de verdade. E nesse sentido, esse estilo de vida de comunhão, do partir do pão, do estar de casa em casa, do amor genuíno nascido do Espírito Santo, essa igreja foi impactando a sociedade do seu tempo. E os sinais que eram feitos através da vida dos apóstolos fazia com que as pessoas se sentissem atraídas àquilo. Logo de cara, no capítulo 3, encontramos Pedro e João que vão ao templo e ali um paralítico é curado de forma assim a impactar as pessoas e os líderes religiosos, porque simplesmente um homem que vivia à porta do templo a mendigar, ele é curado de uma hora para outra porque o poder de Deus vem. E aí o testemunho dele e o testemunho dos apóstolos começa a incomodar as autoridades. E Pedro e João, por exemplo, são chamados diante das autoridades, eles são julgados, são presos 2 vezes, vão parar na prisão por causa disso. E explicitamente lá no capítulo 5, no verso 28, essas autoridades elas estão tão preocupadas que elas dizem, olha, eles estão enchendo Jerusalém da doutrina deles. Esses que têm impactado o mundo, eles estão causando alvoroço aqui. A doutrina que eles têm pregado tem enchido a cidade de Jerusalém. Então, isso mostra como a igreja cresceu e como ela se tornou relevante dentro da sociedade em Jerusalém e depois em outros lugares onde ela foi chegando. Então, nesse processo de crescimento, quando a gente chega no capítulo 6, é onde nós vamos encontrar o nosso personagem de hoje, que é Filipe. No último estudo, nós vimos sobre Filipe, o apóstolo, aquele que foi chamado por Jesus, andou com Jesus, viveu momentos preciosos ao lado de Jesus. Agora nós vamos encontrar um outro Filipe, o evangelista, o diácono, aquele que começa a sua vida a partir ou pelo menos começa a ser conhecida a sua vida, a partir do capítulo 6 de Atos, quando alguns eventos ocorrem naquela igreja iniciante. Mas antes de entrarmos na vida de Filipe, nós vamos orar.
Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre nós, que a Tua bondade nos alcance durante esse estudo, de tal forma que a gente possa compreender e apreender aqueles ensinos e princípios que o Senhor deseja nos transmitir nessa hora. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, aqueles que assistirem esse estudo, sejam tocados e sobre eles venha a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Então, lá no capítulo 5, no verso 28, a gente vê que o Evangelho havia chegado a um patamar de divulgação tão intenso que toda Jerusalém estava impregnada, estava sendo sacudida por causa daquilo. E por conta disso, apóstolos começaram a ser presos, como o caso de Pedro e João. No capítulo 6, a gente vai ler do verso 2 até o verso de número 6, o seguinte: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que está acontecendo aqui é que a igreja foi crescendo, pessoas necessitadas se achegando, os princípios da lei que Deus havia ensinado através de Moisés e os profetas estavam sendo observados, continuavam normalmente. Aliás, os primeiros discípulos, apóstolos, eles não tinham a intenção de sair do judaísmo, de fundar uma nova religião. Não havia isso no coração deles. Eles queriam continuar fazendo tudo que sempre fizeram, observando a lei como sempre observaram, somente que eles criam que o Messias já tinha vindo e os sacrifícios já não eram mais necessários, porque o Cordeiro de Deus já havia derramado o seu sangue de uma vez por todas. Então, nesse caso, os apóstolos, eles estão ali com uma igreja que vai crescendo, vivenciando, e eles aplicavam o princípio de cuidar das viúvas, dos órfãos, né, dos necessitados. E nesse caso, o que está transcorrendo aqui é que alguns judeus ou prosélitos, né, pessoas que se achegaram à igreja e que não eram, vamos dizer assim, do judaísmo, por isso eles são chamados de gregos ou helenistas, esses estavam reclamando, vamos dizer assim, para os apóstolos, dizendo: olha, as nossas viúvas estão sendo preteridas, as nossas viúvas estão sendo deixadas de lado em favor das viúvas dos judeus. Então, alguma coisa tem que ser feita. Os apóstolos se propuseram então a fazer alguma coisa. No entanto, eles, pelo que nós vemos pelo texto, chegaram à seguinte conclusão: olha, não dá para fazermos tudo, nós precisamos delegar. Então eles reúnem o povo, os discípulos ali convertidos, e naquele momento eles passam algumas instruções. E nessas instruções eles dizem: olha, não é bom que nós deixemos a oração e a palavra para ficarmos cuidando das questões administrativas. Então nós vamos escolher homens cheios do Espírito, de sabedoria, que possam fazer isso e que tenham bom testemunho dos de fora, ou seja, pessoas realmente que andam segundo aquilo que creem. E aí nós já tiramos alguns princípios e algumas lições desse primeiro acontecimento envolvendo Filipe. Em primeiro lugar, o papel dos apóstolos não era atender a todas as demandas individuais das pessoas. Tinha pessoas precisando de atendimento, tinha viúvas que não estavam sendo atendidas ou atendidas menos do que necessitavam. Então,
o que eles deixam claro é o papel dos apóstolos não era de atender às demandas individuais das pessoas, era de cuidar daquilo que nós poderíamos dizer um papel sacerdotal. Em outras palavras, eles iriam ouvir Deus e comunicar ao povo, ouvir o povo e comunicar a Deus. Então eles iam buscar oração e palavra. E obviamente eles não deixavam de fazer outras coisas, cuidar do povo, evangelizar, propagar a palavra. Nós vemos isso, Paulo foi ao extremo nisso, porque ele vai até lugares nunca antes alcançados, morre por conta disso, porque o papel era palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Então eles deixam bem claros isso. As demandas, elas sobrecarregavam os apóstolos de tal forma que eles não conseguiam fazer aquilo que era essencial. Então, o que o texto mostra? Que começou a haver um conflito entre o importante e o urgente. O urgente era cuidar das demandas ali, no caso específico das viúvas. Mas a questão não era só essa, haviam muitas outras demandas, com certeza. Mas, vamos colocar assim, as demandas, elas eram urgentes, tinha que resolver. Afinal de contas, fome não espera, fome chega e acabou. Então, elas tinham que ser atendidas, isso era urgente. Mas haviam coisas que eram importantes, e importantes eram oração e Bíblia. Ora, se os apóstolos deixassem o importante para cuidar do urgente, eles estariam incorrendo num grave erro. Agora, como eles poderiam conciliar essas duas coisas? Como é que eles poderiam continuar fazendo o que era importante sem deixar de fazer o que era urgente? Então, eles decidiram delegar, né? Então, o delegar aqui revela uma outra coisa, que eles precisavam de ajudantes, pessoas que pudessem estar ao lado deles. Lembra de Moisés? A mesma coisa aconteceu com Moisés enquanto o povo estava caminhando pelo deserto. Então, nesse processo de liderar o povo, Moisés ele se assentava da manhã até a noite para julgar as demandas individuais. As pessoas chegavam, contavam o seu problema e Moisés dava a orientação que ele entendia ser da parte de Deus. Só que Moisés começou a ficar esgotado, o povo não saía do lugar. Imagina aquelas milhares de pessoas, de famílias, vindo a Moisés de manhã até a tarde. O povo não ia sair do lugar nunca, não ia chegar em Canaã jamais. Então, Jetro, quando chega lá, né, o sogro de Moisés, ele vai visitar, levar a esposa de Moisés para se encontrar com ele, e o que acontece é que ele percebe aquilo e dá uma orientação muito sábia, ou seja, divide essa carga com pessoas que possam estar ao seu lado, resolvendo as questões e as demandas do povo. Muito bem, e os apóstolos fazem a mesma coisa, e eles escolhem 7 pessoas. Bom, se a gente pensar aqui na escolha desses que estariam ao lado dos apóstolos para ajudar nas demandas, vemos que eles foram escolhidos a partir de 3 pré-requisitos. Os apóstolos disseram: vocês vão escolher homens que sejam, primeiro, tenham um bom testemunho. Segundo, sejam cheios do Espírito. Terceiro, eles sejam cheios de sabedoria. Então, o primeiro pré-requisito para a obra de Deus: ter boa reputação, bom testemunho dos de dentro e os de fora. Uma pessoa que tem bom testemunho dentro da igreja, mas fora não tem um bom testemunho, ou seja, as pessoas de fora não veem na vida dele a mesma atitude de contrição, de apego à família, de cuidado com a esposa ou com o esposo que vê dentro da igreja, essa pessoa não serve para liderar. Então, em primeiro lugar, ela tem que ter bom testemunho. O que é que os outros estão falando desse líder? O que é que as pessoas veem na vida dessa pessoa que quer ser líder ou que está sendo escolhida para a liderança? Então, o primeiro pré-requisito é boa reputação. O que ele crê, ele faz. A vida dele é coerente entre o que ele crê e aquilo que é a sua prática.
O segundo pré-requisito é cheio do Espírito Santo. Ou seja, não basta simplesmente ser uma pessoa boa, que faz as coisas certinho. O mundo está cheio de gente que faz muita coisa certinho, que procura ser correto nos negócios, correto com a família, não adultera, não mata, não rouba, enfim. O mundo está cheio de gente assim. No entanto, está falando que tem que ser cheio do Espírito Santo. Como é que a gente sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? São duas coisas que a Bíblia nos mostra. Em primeiro lugar, são os frutos. E aí Gálatas 5, 22, 23 nos falam sobre fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, é bondade, é paz, benignidade, temperança, é domínio próprio, né? É fé, mansidão, enfim. São os frutos. A vida vai demonstrar. Mais uma vez a gente está falando prática e crer. Mas também os sinais. Ou seja, as pessoas percebem Deus ali. Não é porque ela fala bem, não é porque ela faz bem. Aliás, um grande problema que se comete, né, um grande erro que se comete muitas vezes nas igrejas é escolher pessoas para liderança apenas porque ela fala bem, porque ela tem alguma habilidade, porque ela trabalha naquela área. E muitas vezes Deus não está aprovando, não é uma pessoa cheia do Espírito, ela vai fazer pela sabedoria humana, ela vai fazer pela capacidade humana e não pelo Espírito Santo. Então é necessário ver Deus na vida da pessoa. Isso tem que ser evidente. Deus está nela, Deus age através dela. E isso testifica que ela é cheia do Espírito Santo. A terceira coisa é que tem que ser cheio de sabedoria. Ou seja, ela tem que ser capaz de aplicar os princípios espirituais nas coisas práticas do dia a dia. Isso é sabedoria. Quando você olha para o livro de Provérbios, quando você olha para Eclesiastes, você vai ver Salomão falando a respeito de coisas práticas do dia a dia, mas ele usando o quê? Princípios eternos, princípios de Deus. Então, sabedoria nada mais é do que isso, sabedoria que vem de Deus. Não a sabedoria do mundo, como Paulo fala, né? Mas a sabedoria que vem de Deus. Essa é aquela que usa a revelação de Deus, usa o conhecimento das coisas do céu para aplicar aqui na terra. E só o Espírito Santo pode dar isso a alguém. Portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ser também uma pessoa sábia, porque o mesmo Espírito pode dar a ela essa capacidade. Então, 3 pré-requisitos para alguém ser líder. Ter bom testemunho. O que é que os outros falam dela? Qual o testemunho que ela tem, dentro da igreja ou fora da igreja? Segundo, ser cheio do Espírito Santo. As pessoas precisam ver Deus. Não apenas ela falar de Deus, não apenas ela ter a habilidade de Deus, mas ela ter Deus e as pessoas identificarem Deus na vida dela. Terceiro, ela tem que ter sabedoria. Sabedoria para aplicar as coisas do céu no dia a dia da terra. Por isso ela poderá ser um bom conselheiro, uma pessoa que sabe orientar as pessoas e não apenas uma pessoa que dá palpite na vida dos outros. Dá palpite? Todo mundo dá. Conselho do mundo tem aos montes, mas cheio do Espírito que fala da parte de Deus são poucos. Então esses são os requisitos que são dados e Filipe está entre eles. Ele é o segundo a ser mencionado na lista. Não é que é em ordem de importância. Ele é o segundo simplesmente porque tinha que ser um foi escolhido primeiro, o outro segundo, terceiro, quarto. Isso quer dizer que ele estava entre os 7. E isso produziu o crescimento da igreja. Quando a gente lê a sequência de Atos 5, de Atos 6, melhor dizendo, a gente vê que a igreja cresceu. E ela cresceu bastante, ela cresceu intensamente. Por quê? Porque ela tinha na sua liderança não apenas os apóstolos que cuidavam da oração e da palavra, mas eles tinham líderes cheios do Espírito Santo de sabedoria e que o povo lá do mundo olhava e dizia, opa, esses são sérios. Esse estilo de vida desse líder eu também quero ter. Então, por isso a gente vai ver que assim como em Atos 2, em outros lugares, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, porque eles viam no estilo de vida da igreja e no testemunho da liderança que Deus estava realmente no meio deles. Bom,
A gente vê essas qualidades, né? Bom testemunho, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, naquele que foi o primeiro a ser escolhido ali dentre os 7, que é Estevão, né? Lá no capítulo 6, a gente vai ver os versos 8, 10 e 15, o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. E aí eles tiveram que encontrar falsas testemunhas para condenar Estevão e apedrejar. Então vejam, ele tinha testemunho até das autoridades que reprovavam a mensagem deles, até essas autoridades testemunharam que ele era diferente. Tiveram que encontrar falsa testemunha, porque não havia nada de errado na vida dele. Ele tinha a presença de Deus, haviam os sinais e havia o impacto da presença de Deus em tudo que eles falavam. E havia também a sabedoria. Eles tinham sabedoria em tudo o que eles falavam. E o capítulo 8 de Atos vai nos falar também das mesmas qualidades em Filipe. E nós vamos encontrar isso de uma forma assim extraordinária, num acontecimento marcante na vida desse evangelista cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Acompanhe comigo a leitura de Atos 8, do verso 4 ao verso 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então veja, nós encontramos aqui o Filipe, que ele chega, ele já vimos, ele tinha bom testemunho, ele estava entre aqueles que eram cheios do Espírito Santo, e ele tem os sinais, né? E aquilo que ele falava era tanta sabedoria que as pessoas não tinham outra alternativa senão dar ouvidos e seguir aquilo que ele anunciava. Quando Filipe então chega em Samaria, como nós vimos no texto, as coisas começam a entrar em ebulição, não é? O povo da cidade começa a dar ouvidos, a receber aquela palavra e começam a seguir os ensinos de Filipe. E aí, quando a cidade já está em polvorosa, as coisas acontecendo, né? Uma cidade inteira se convertendo. Aliás, a gente vê ali no capítulo 8 que fruto da presença de um homem, Filipe, fruto da presença de apenas um homem cheio do Espírito Santo em Samaria, toda a cidade entrou em ebulição, começou a se converter e aconteceu um verdadeiro avivamento ali. E então, quando a igreja em Jerusalém fica sabendo o que está acontecendo, Pedro e João vão para lá. E eles vão então dar um suporte para Filipe. E o texto vai nos dizer então que até o mago, aquele que representava o principado que dominava espiritualmente a cidade, ele se converte, ele quer aquele mesmo poder que está ali, ele vê aquilo, ele fica empolgado com o que Deus está fazendo. Então o texto diz que até Simão, o mágico, ele deu ouvidos àquela mensagem e depois foi atrás de Pedro. Tá certo que ele teve más intenções quando quis aquele poder, mas ao mesmo tempo a gente vê que é o principado da cidade personificado na vida de Simão, é que caiu, simplesmente perdeu a força na cidade, e Samaria estava sendo impactada pelo evangelho a partir daquilo. Bom, a pergunta que a gente faz é: por que Pedro e João foram para lá?
por que é que Filipe não fez todo o trabalho de sequência de consolidação daquela igreja? Primeiro, porque nós precisamos entender que, embora Filipe fosse cheio do Espírito Santo, ele não era pastor, ele era evangelista. Ele era um evangelista. Lembra de lá Efésios 4:11? Fala que o Senhor deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, cada um exercendo a sua função promove o crescimento e o fortalecimento da igreja. Efésios 4 nos fala sobre isso. Então, Filipe, o dom dele não era de ser pastor, era de ser evangelista. Por isso, ele não fica para cuidar do povo. Pedro e João vêm para dar esse suporte e Filipe é levado pelo Espírito Santo para outro lugar. Então ele evangeliza, causa impacto, vem um avivamento, conversões e ele sai. Porque ele não é pastor, ele não é profeta, ele não é apóstolo, ele não é mestre, ele é apenas um evangelista. Ele não tem o dom para cuidar de pessoas. Ele não tem o dom do ensino, ele não tem o dom de dar a direção para o povo. Ele apresenta Jesus, ele mostra os sinais pelo poder do Espírito Santo, ele tem a sabedoria que vem do alto, mas ele não é o responsável por dar o seguimento naquilo. E aí vem coisas práticas da vida ministerial, né? Quando um evangelista, ele pensa que é pastor, é um desastre, porque ele ganha pessoas, mas ao mesmo tempo essas pessoas, elas não são cuidadas, elas não recebem o alimento, elas não recebem o ensino, eles não recebem a direção. Então, um evangelista que se vê como pastor, ele vai ganhar almas, mas não vai dar crescimento. E é muito comum a gente ver essas igrejas abrirem e fecharem porque o evangelista acha que é pastor. Da mesma forma, nos outros ministérios. A gente pode ver a composição. Um pastor que também é evangelista, mas ele é pastor. Um apóstolo que é evangelista, mas ele é apóstolo. Um apóstolo que é pastor, ele pastoreia, mas ele é apóstolo, e por aí vai, né? Então, é possível ver a composição. Mas no caso de Filipe, a gente percebe isso. Ele é um evangelista e, por isso, ele não foi chamado para cuidar das pessoas. E Pedro e João vêm cuidar daqueles que se convertiam. Filipe, ele conclui a sua missão ali e o Espírito Santo então leva ele para outro lugar. No capítulo 8, verso 26, a gente lê assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Agora, veja só, a cidade estava num avivamento, muita gente se convertendo. E aí Filipe, ele ouve o que o Senhor está falando e vai para o deserto. Ele tem a multidão e ele vai para o deserto para evangelizar apenas um homem, porque quando ele chega lá, vai passando a carruagem com um homem que era o eunuco da rainha de Candace. E esse homem lia as escrituras e Filipe percebe que ele está lendo sobre Jesus, mas não está entendendo. Então Filipe sobe naquela carruagem e começa a explicar para ele. Esse homem se converte, Filipe o batiza quando encontram água mais adiante. Então veja só, Filipe deixa uma multidão e vai ganhar uma pessoa, porque esse é o coração de Filipe. Ele tem duas qualidades que aparecem aqui. O primeiro, a obediência. Ele podia relutar: não, tem muita gente aqui, estou ganhando muita gente, elas são minhas, elas são fruto do meu trabalho. Não, ele não reivindica direitos sobre aquelas pessoas. Ele ganhou para Jesus, mas ele era um evangelista e tinha um precisando em outro lugar. Então ele obedece e ele ama as almas perdidas, a ponto de deixar Pedro e João cuidando daquelas que haviam se convertido em Samaria, e ele vai para o deserto porque havia uma pessoa precisando do evangelho. É o senso de importância se sobrepondo ao senso da urgência.
uma multidão precisava de cuidado, mas havia um homem que estava perdido ainda não tinha sido ganho para Jesus. Então essa pessoa precisava da atenção de Filipe. Bom, então Filipe é aquele que não parou. A Bíblia nos mostra que ele era cheio do Espírito Santo e ele segue na sua vida seguindo ao Senhor, buscando o Senhor, servindo ao Senhor. A gente vai encontrar Filipe outra vez lá no capítulo 21. Veja só o que nos diz os versos 8 a 10. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E aí esse profeta, ele vai à casa de Filipe e ali ele permanece e também entrega uma palavra profética para Paulo, de que Paulo seria preso quando fosse para Jerusalém. Mas veja só, Filipe é um homem de Deus cujo coração está em Deus. E quando Paulo e Silas estão lá no final da 3ª viagem missionária, Paulo está voltando para Jerusalém, ele é alertado de que seria preso, né? Depois ele tem a última viagem, que na verdade é como prisioneiro para Roma. Paulo, então, está voltando com seus companheiros e eles param na casa de Filipe. Então já vemos aqui o que? Hospitalidade. Não apenas para Paulo e seus companheiros, mas também para Ágabo, que vinha e vai para a casa de Filipe, e Filipe o recebe. E vemos mais ainda, Filipe tinha 4 filhas, e essas 4 filhas eram profetisas, elas profetizavam. Isso mostra também o que? Ministério feminino na igreja, não eram só os homens, as mulheres também tinham o seu ministério, porque uma das coisas que Jesus fez foi resgatar o valor da mulher e o papel da mulher dentro da igreja. Então eram 4 filhas, vejam que elas eram solteiras, mas elas já tinham participação ativa como profetas, como profetisas, elas profetizavam ali. E elas eram da casa de Filipe. Então Filipe não apenas era um homem que tinha um bom testemunho dos de fora, não apenas ele era cheio do Espírito Santo, não apenas tinha sabedoria, mas ele tinha hospitalidade, e ele podia dizer como Josué: eu e a minha casa servimos o Senhor. E esse é o testemunho de Filipe. Filipe chegou onde chegou, fez o que ele fez, porque ele era dependente do Espírito e ele servia ao Senhor. E esse é o segredo. Esse é o segredo, ser cheio do Espírito. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo, a Bíblia nos ensina que não somos nós que nos enchemos do Espírito, nós somos cheios, ou seja, é o Senhor que nos enche do Espírito. Tudo que nós temos que fazer é nos submeter, é entregar, é permitir que a nossa vida seja mudada onde tem que ser mudado, em que o Senhor nos toque onde precisa ser tocado, em que nós abramos mão de pecados, de um estilo de vida que está mais aliado ao mundo do que a Deus. E então o Espírito Santo encontra espaço para nos moldar e para nos transformar. E cheios do Espírito Santo, não apenas nós, mas nós e a nossa casa, servindo ao Senhor, impactemos a sociedade, porque mais do que nunca, o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de muitos Filipes, cheios do Espírito Santo e sabedoria, que façam a diferença.